Cuidado com a ira. Esse é o tema da nossa aula de hoje, terça-feira. Portanto, desde já, seja bem-vindo, papel e caneta na mão, e vamos anotar detalhe por detalhe daquilo que Deus vai revelar para a nossa vida hoje através dessa palavra. Cuidado com a ira. Quem é que nunca se irou nessa vida? Quem é que por um momento não perdeu o controle de alguma situação e mesmo que se arrependeu depois, falou algo que machucou alguém, que feriu alguém e tomou atitudes que muitas das vezes, ao invés de trazer para perto, afastou ainda mais a pessoa que estava em sua volta? Quem é que nunca se arrependeu por ter estourado com alguém num momento ou alguma situação e perdeu? Teve muito prejuízo com a situação da qual ele foi alguém colérico. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você na aula de hoje. Provérbios 22, versículo número 24, ele vai nos dizer: não te associes com o iracundo. O iracundo é todo aquele que fica sempre com raiva, sempre irado. E não andes com um homem colérico. Colérico é aquele que estoura por qualquer motivo, para que não aprenda as suas veredas e, assim, enlaces a sua alma. Alma é o centro das nossas emoções e sentimentos, a nossa consciência, o nosso intelecto. Então, toda pessoa que ela se associa, que ela tem comunhão, que ela anda junto com alguém que só vive irado e colérico, com certeza as suas atitudes serão iguaizinhas. Devemos ter cuidado para nós não colocarmos como normal, como natural, atitudes como essas. Então, o que nós vamos começar a analisar é sobre a palavra iracundo e a palavra colérico. As palavras hebraicas no original em que for escrita para essas palavras, iracundo é ap, é aquele que vive irado. Pode ser traduzido por ira, furor ou raiva. Todos nós já sentimos isso. E detalhe, continuamos sentindo. O problema é o que fazer quando a ira bate na sua porta, quando a raiva vem tentando achar uma brecha no seu coração. Como reagir na hora da raiva? Quando fica calado? Quando o furor ele nasce dentro de nós? A outra palavra, no original hebraico, para colérico é shema, que significa calor, fúria, desprazer. No calor da raiva, na hora que a fúria entra dentro de nós muitas das vezes nos tornamos coléricos, ou seja, alguém que explode. E quando nós nos explodimos, é o momento que nós perdemos totalmente o controle da situação, das palavras, das atitudes. Quantas pessoas que no momento em que foi dominado pela raiva, em que se tornou alguém que explodiu no momento de fúria, arrependeu-se amargamente das palavras que usou, das ferramentas das quais pronunciou. E um detalhe, muitas das vezes, agressões verbais, agressões físicas e, no mais extremo das situações, quantas pessoas que tiraram a vida de alguém num momento de furor. Preste bem atenção. Parece que o iracundo e o raivoso de coração, que sempre anda com a cara amarrada e encontra motivos para se irar e reclamar. Então, todo aquele que é iracundo é aquele que sempre arruma um motivo para se irar, um motivo para reclamar, nada para ele tá bom. Tudo é uma justificativa para estar com raiva. O colérico é o furioso com os outros, que explode quando questionado, se ira com os que pensam diferente e não tem paciência com ninguém. Ambos
se acham melhores e cheios de razão em referência aos outros. Será que eu e você estamos embarcando nessa canoa furada? Será que eu e você estamos sendo dominados por essa situação? Então, cuidado com a cara amarrada. Você que fica o tempo todo com a cara fechada, parecendo que chupou limão o tempo todo com vinagre, cuidado com essa situação. Não ache que a ira no coração do ser humano é normal. A ira faz parte, mas ela não pode se tornar normal. Que a contínua revolta com as pessoas ao seu redor é algo natural. Se você fica com raiva o tempo todo, qualquer coisinha te desequilibra. Isso não é normal. Todos nós passamos por situações em que nos deixe com raiva, às vezes irado com alguma coisa ou com alguém. Mas, se isso se torna corriqueiro, alguma coisa de errado está acontecendo com você. Suas dores e suas angústias têm que ser colocadas diante do Senhor. No momento que você sentiu irado por algum motivo, apresente-se para Ele, para que Ele possa moldar a situação e te ajudar nesse instante. Não se ache o melhor, o indispensável e juiz dos que te rodeiam. Busque quebrantamento na presença de Deus, perdão pelos seus pecados e livramento de suas angústias. Faça um propósito perante o Senhor de buscar ter um coração amoroso, compassivo, um coração complacente, empático em relação às pessoas. No momento em que você se sentir irado em uma situação com alguém, tente se colocar no lugar dela e tentar entendê-la, porque a maioria das vezes que as pessoas agem de forma errada conosco é porque aquele que é amargurado, ele sempre amarga a vida de alguém. Aquele que é frustrado, ele sempre quer frustrar a vida de alguém. Então, sentimentos negativos provocam reações negativas. Busque por coisas que vão trazer formosura ao seu rosto. Abra um sorriso na face e gere tolerância e calma perante os fatos da vida. Leia a palavra e o que ela diz sobre a ira e ore ao Senhor. Cuidado com as suas explosões. Elas não são culpa dos outros, das provocações ou dos problemas da vida, mas do seu coração, do seu próprio pecado. Todos nós, quando estamos explodindo por qualquer coisa, é porque o nosso coração já está cheio de amargura, rancor, raiva enraizada dos outros. Então, cuidado, porque muitas das vezes esses sentimentos negativos irão dominar a nossa vida. Deve saber ser provocado sem responder na mesma moeda, questionado sem estourar, criticado sem explodir. Está aqui uma das situações mais complicadas para a nossa vida, porque todas as vezes que nós somos provocados, a nossa tendência é querer responder à altura. Todas as vezes que alguém nos questiona, muitas das vezes nós respondemos de forma explosiva. Ninguém gosta de ser questionado. E muitas das vezes a tendência do ser humano é responder quando é questionado de maneira agressiva, sem estourar, criticado e sem explodir. É difícil receber uma crítica, mas, de acordo com a sabedoria milenar, mesmo provocado, mesmo questionado, mesmo criticado, temos que manter a nossa postura e ter domínio
das nossas palavras e atitudes. Observe que suas explosões atingem sobretudo os de perto, gerando tristeza, frustrações, especialmente se você for um modelo a seguir, como pais perante seus filhos, cônjuges no casamento e líderes em uma igreja. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Todos nós influenciamos alguém e somos influenciados por outros. Então nós temos uma grande responsabilidade sobre nós. E se nós não tivermos domínio próprio, como poderemos influenciar positivamente alguém? Muitas das vezes, as nossas atitudes perante esses questionamentos, perante estas provocações, perante qualquer tipo de situação em que causa em nós uma explosão, será um motivo perfeito para escandalizarmos alguém. Muitas das vezes nós ferimos os nossos filhos, ferimos o nosso cônjuge e muitas das vezes nós trazemos maus exemplos para os nossos liderados por não conseguir segurar a nós mesmos na hora da ira. Olhe para que seu coração, com sinceridade e arrependimento, perante a ira explosiva, palavras altas e acusadores, menosprezo com os demais, peça perdão a Deus, busque na palavra e na presença de Deus o domínio próprio. Cuidado para não imitar o pecado. O texto nos alerta a não andarmos com iracundos e coléricos, para não nos tornarmos iguais a eles. Portanto, imite o que é bom e distancie a sua alma daquilo que é pecaminoso. E aqueles que lutam contra esses pecados, sim, é possível mudar. Então, aqueles que lutam contra esses pecados, aquele que é dominado pela ira, aquele que é colérico, ele ainda tem como mudar de atitude. Eu e você precisamos compreender que nós temos que mudar as nossas atitudes. É possível mudar. E tudo pela misericórdia e pela graça de Deus, os quais todos nós igualmente precisamos a cada dia. Eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto, então preste bem atenção em algumas características que nós iremos conversar sobre este tema. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 16, no verso de número 32, que vai dizer assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma a uma cidade. A ira, ela é uma porta espiritual, uma armadilha da nossa carne e uma inimiga do nosso destino. A ira é uma porta espiritual para a sua vida. É uma armadilha da nossa carne e uma inimiga do nosso destino. Todos nós temos um destino, planos e projetos abençoados da parte de Deus para a nossa vida. Destino é a rota que nós escolhemos seguir no nosso caminho. Então todos nós escolhemos seguir um caminho de paz e prosperidade. Mas, muitas das vezes, a ira, ela é uma porta, uma brecha para que tudo dê errado. É uma armadilha, como um laço que vai puxando para a destruição da nossa vida e uma inimiga do nosso destino. A ira é uma das emoções mais justificadas pela nossa carne. Todos nós temos uma justificativa para ficar irado. Ficamos irados porque alguém nos provocou. Estamos irados porque tivemos um problema no serviço. Estamos irados porque um filho nos desobedeceu. Estamos irados porque o nosso cônjuge
fez alguma coisa que nós não gostamos. Então, em todos os aspectos e sentidos, nós sempre queremos justificar a nossa ira. Porém, é mais condenada pelo Espírito. A ira é uma das emoções mais justificadas pela carne, porém, ela é mais condenada pelo Espírito. Muitos dizem, eu sou assim mesmo, mas a palavra diz, não vos confirmeis. Efésios, Paulo vai dizer, deis lugar à ira, ou seja, dê um destino para ela. Arranque ela de dentro de você. Dê um lugar para ela, afaste ela de dentro de você. A ira não é apenas um problema emocional, ela é um problema espiritual. A ira não é apenas algo natural na nossa vida, ela também se torna um problema espiritual. Por quê? Ela abre legalidades. A palavra diz, toda arma forjada contra vós não prosperará, mas até o momento que não há legalidade. Quando nós abrimos legalidade no mundo espiritual, aí sim, as armas forjadas do inimigo têm o alcance de nossas vidas, porque houve uma legalidade no mundo espiritual. A ira interrompe processos. Ela interrompe processos. Por quê? Às vezes as coisas estão andando bem, estão fluindo bem, mas no momento que nós damos a oportunidade para a ira fluir, aí todo o processo que estava indo de vento em popa, prosperando, ele é interrompido por aquele momento explosivo de ira. No momento em que a raiva toma a situação, que ela toma o domínio daquela circunstância. Ela rouba a autoridade e sabota destinos. A autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe, o respeito para com eles não é exigido apenas, ele é conquistado. Respeito e autoridade se consegue com amor, com carinho, com comportamentos coerentes àquilo em que se fala. Se as atitudes não são coerentes com as palavras, toda a autoridade vai sabotar o destino que eles querem. Isso em todas as áreas da vida, na liderança, na família, nas amizades, no trabalho, em todos os aspectos e sentidos. A ira vai abrir legalidades, interromper processos, roubar autoridade e sabotar destinos. A ira, ela é um fruto da nossa carne e não um fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, ele vai abordar de forma sobrenatural esses assuntos, sobre a obra da carne e os frutos do Espírito. E adivinha quem encabeça aquela lista enorme dos frutos da carne? Diz assim, as obras da carne são, e dentre elas, iras, pelejas e dissensões. Iras, pelejas e dissensões. A lista desses pecados está em Gálatas, capítulo 5, do versículos 19 ao 21. Dentre todas essa lista enorme, a ira, as pelejas e as dissensões estão ali no meio delas. Discussões, brigas, gritarias, contendas, divisões, tudo isso começa com a brasinha acesa da ira. A ira vai provocar toda essa situação de contenda, divisão, dissensões, provocações. A ira destrói lugares abençoados, lares alicerçados, empresas prósperas. A ira sempre vai destruir o ambiente. Romanos capítulo 8, verso 17,
Paulo vai dizer, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, tudo aquilo que é obra da carne, quando nós damos mais atenção às obras da carne, nós estamos sendo inimigos contra Deus. 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando eu falo mundo, está falando daquilo que o mundo acha normal. Não é o mundo físico, e sim tudo aquilo que envolve a humanidade. Ou seja, no sentido da normalidade para eles. Na realidade, para muitas pessoas, o irar-se, estourar-se, ser uma pessoa agressiva verbalmente, fisicamente, é natural. Mas, para nós que andamos no Espírito e cremos na verdade absoluta da sabedoria milenar, isso não pode ser, de forma alguma, natural para a gente. Quem vive dominado pela ira não está sendo governado pelo Espírito, ainda que ore, jejue e louve. A carne sempre reage e o Espírito sempre governa. A carne sempre reage e o Espírito governa. É por isso que é necessário nós termos domínio próprio, governar as nossas emoções e sentimentos, ter o domínio próprio, mas com o auxílio do Espírito Santo, porque o homem natural ele não consegue se dominar. Por isso temos que estar profundamente buscando o domínio próprio, ainda que oremos, ainda que jejuemos, ainda que nós podemos cantar, louvar ao Senhor, será impossível termos um domínio próprio sem a presença do Espírito Santo. Ainda que tudo isso aconteça, nós temos que buscar, com toda a força da nossa alma, a temperança, o domínio próprio e a mansidão, que são os frutos, na minha opinião, principais do Espírito Santo, que está na sequência do versículo 21 de Gálatas. Nós precisamos buscar com toda a força da nossa alma a mansidão, a temperança e o domínio próprio. A ira, ela é como uma brecha demoníaca. Lembra da legalidade que eu disse? A ira, ela abre legalidade, ela abre uma brecha demoníaca para que nós possamos ser engolidos por ela. Efésios 4, versos 26 e 27, ele vai dizer assim, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Todas as vezes que nós somos dominados pela ira, nós estamos abrindo brechas demoníacas das quais o inimigo sempre terá uma palavra para impulsionar para o mal. Todas as vezes que abrimos uma brecha para deixar com que a ira tome conta, haverá um lugarzinho, uma legalidade para que o inimigo nos impulsione a falar algo que não deveria, a agir de forma que não seria propício naquele momento. A ira guardada é o contrato silencioso com o inferno. A ira guardada é um contrato assinado para que o inferno tome direção das nossas vidas. Ela dá acesso, permanência e influência na nossa vida. A ira, ela vai abrir uma brecha espiritual para que o inimigo tome conta. A ira guardada é um contrato assinado com Satanás. Lembra de Caim? Caim, em Gênesis 4, 6, por que andas irado, Caim? A ira não tratada leva ao primeiro assassinato da história.
Caim só matou Abel porque deixou a ira dominar o seu coração e abriu uma legalidade para que o inimigo tomasse direção da sua vida. E devido à ira, ele perdeu o controle do temor a Deus, o domínio próprio em si, e cometeu o primeiro homicídio na Bíblia. E muitas das vezes, talvez você possa se colocar na situação que você não será capaz de cometer um homicídio como Caim cometeu. Mas quantas palavras que já mataram sonhos, que já mataram destinos, quantos pais que lançaram palavras de maldições na vida dos filhos no momento da ira, dizendo que não vai prestar, que não vai servir para nada, que será um vagabundo, uma prostituta, alguém que não vai servir para nada, que não vai ter sucesso na vida. Quantos pais destruíram o destino de seus filhos? Quantos homens que mataram a fé, a esperança da sua esposa e vice-versa, quantas mulheres que fizeram homens se tornarem capazes por palavras de destruição na vida dele no momento de raiva. Nós temos o poder em nossas mãos de destruir outras vidas. Muitas das vezes, talvez não temos até a coragem de cometer um homicídio, mas fazemos muito pior do que isso. Matamos alguém que está vivo, através dos sonhos, através dos projetos, através de sabotar o destino que Deus teria para a vida delas. A partir do momento que a ira toma conta, nós damos a legalidade para que o inferno venha destruir não apenas as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que estão em nossa volta. Provérbios 26, no versículo 29, ele vai nos dizer, Provérbios 25, 29, vai dizer: como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Então, enquanto a ira, ela abre brechas para Satanás, o domínio próprio, ela vai trazer uma autoridade espiritual para a nossa vida. Provérbios 15, verso 18 vai dizer: o homem iracundo suscita contendas. Então, todo aquele que é iracundo, que só vive com raiva, só vive de beijo, só vive de bico, qualquer coisinha para ele, para ela não serve, ele é alguém que só traz problema, só traz discussões, só traz distinções, divisões, faz o seu lar, que era para ser um céu, um verdadeiro inferno. Então, preste bem atenção. Toda ira não confrontada hoje se transforma em pecado amanhã. Então, se o seu coração está sendo invadido pela raiva, está tendo espaço para a ira, pare, pense e reaja, porque a ira que não é controlada hoje é o espaço, a brecha que o inimigo precisa para destruir a sua vida. E essa ira que não foi confrontada, com certeza se tornará um pecado amanhã. Então a ira, ela destrói relacionamentos e autoridade. Sem um domínio emocional é impossível, não há proteção espiritual. Sem o domínio emocional, não há proteção espiritual. É por isso que Salomão diz que como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Qualquer pessoa que o provoca toma a direção, o domínio da vida dele. Quantas vezes as pessoas, para nos prejudicar, a arma principal que ela vai usar é tentar nos desequilibrar emocionalmente.
É provocar uma ira de tal forma que nós vamos perder, no popular dizendo, as estribeiras e reagir, brigar e perder muitas das vezes a razão. Já observou isso? Às vezes nós estamos com a razão, mas devido a uma reação errada, as pessoas que estavam ali ao nosso favor, de repente elas sentem a dor do outro por aquilo que nós falamos ou da forma que nós agimos. E nós que estávamos com a razão, de repente perdemos ela. Por quê? A ira tomou conta de nós. E as pessoas que nos provocaram, elas tomaram posse daquela cidade momentânea que era o lugar que você estava ou a sua vida. E fez de você uma cidade sem muros, em que qualquer um tem acesso para fazer o que quiser. Muitos perderam, devido a essas reações, casamentos. Quantos casamentos foram destruídos por causa da ira, da raiva? Quantas mulheres que expulsaram o marido de casa e depois se arrependeram, que mandaram eles irem embora, que ficassem com outras, e ele foi embora. E depois o arrependimento chegou e foi tarde demais. Quantos homens que perderam as suas mulheres por tratarem-nas mal, por não darem valor a elas, e quando acordaram já era tarde demais. Quantas famílias foram destruídas por causa da raiva, por causa de ser explosivo por qualquer motivo, e principalmente a maioria das vezes por motivos banais, superficiais, perderam o que tinham de mais importante. Quantos ministérios foram jogados fora por causa da insubmissão, por causa da ira, por alguma exortação, por alguma orientação da liderança? Quantos filhos que foram jogados no mundo da droga, da prostituição, da criminalidade, devido a uma palavra negativa do pai, no momento que a intenção era corrigir, era orientar, mas não souberam usar as palavras certas, não souberam ter domínio próprio e, ao invés de proteger, de cuidar, com amor, com carinho e ter domínio em suas palavras e reações, pelo contrário, deixaram a raiva tomar conta, a ira abrir brechas e as explosões, a cólera do momento destruiu a vida de um filho. Quantos filhos hoje têm a vida totalmente destruída na vida sentimental, na vida emocional, na vida conjugal, na vida espiritual, devido a atitudes erradas de um pai e de uma mãe. A credibilidade, às vezes a pessoa tinha todo o crédito, com todos em sua volta. Era uma pessoa responsável, era uma pessoa que tratava todo mundo bem, mas de repente, porque perdeu o domínio da situação, porque deixou a ira tomar conta, a raiva, trazer uma explosão, um momento de furor nele, e perderam a credibilidade das pessoas. Como alguém vai ter confiança em uma pessoa que não tem domínio próprio, que qualquer coisinha explode, qualquer coisinha, a ira faz ele perder o controle da situação. Qualquer pessoa que age dessa forma vai perder casamentos, ministérios, filhos e a credibilidade. Não foi o inimigo de forma direta, foi a ira desgovernada. O que o inimigo sempre vai fazer é aproveitar a brecha que eu e você abrimos. Mas 90% das situações não foi culpa dele, foi culpa da ira que criou o espaço que eu e você deixamos ela dominar. Não foi o diabo de forma direta, foi a nossa ira desgovernada. A ira, ela rouba a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, verso 20, Tiago vai dizer: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus.
Porque no momento que nós estamos com raiva, nós não queremos justiça, nós queremos vingança. E a vingança, ela vem do Senhor, que é justo juiz. E nós não. Nós, no momento que nós estamos irados, nós estamos magoados com alguém, nós queremos vingança. E você pode até estar certo no conteúdo, mas errado no espírito. Talvez todas as situações momentâneas ali são justificáveis porque você foi prejudicado. Você foi alguém agredido verbalmente, ou até mesmo, quem sabe, fisicamente. Mas nós queremos vingança e não justiça. Agora, no momento que nós entregamos para Deus, para que Ele faça justiça por nós, é claro que toda regra tem exceção. Quando nós falamos de agressões verbais, no qual ela entra no âmbito psicológico ou mesmo físico, é claro que nós devemos resolver aquela situação de maneira que temos que apelar muitas das vezes para a justiça humana. Mas, em certas situações, nós queremos vingança. E a vingança vem do Senhor. Você pode estar certo no conteúdo, mas errado no espírito. Então, se houve coisas desse nível, procure os seus direitos e a proteção que você tem legalmente para a sua vida. Mas deixe a justiça com Deus, porque Deus, Ele é justo e a vingança que Ele faz, ela é muito maior do que aquilo que o homem pode fazer. Então se entregue nas mãos dele e coloque nas mãos dele para Ele fazer justiça para você, não o seu sentimento de raiva, de rancor e de mágoa. Um exemplo, Moisés, unção sem governo emocional. Moisés, cheio de unção, mas sem governo emocional. Moisés era o ícone na Bíblia Sagrada, o grande libertador do povo de Israel. Mas perdeu o controle no momento em que o povo começou a reclamar, a murmurar, o tempo todo brigar diante dos seus ouvidos, diante dos seus olhos, para que ele resolvesse a situação. Então, no momento em que Deus, pela segunda vez, pede a ele que, através da rocha, faça surgir água da primeira vez, Deus o manda tocar na rocha. Mas da segunda vez, Deus o manda falar com a rocha. E Moisés, naquele momento em que a ira tomou conta do seu coração, Moisés, ele fere a rocha. Registrado em Números, capítulo 20, do 8 ao verso 12. Moisés, ele era ungido. Moisés, ele era escolhido. Moisés era íntimo de Deus. Mas uma explosão de ira tirou a sua entrada em Canaã e interrompeu um ciclo profético. Entenda, unção não substitui caráter. Unção não substitui caráter. Não é porque a pessoa é muito usada por Deus, cheia do Espírito Santo, que ela é justificada em tudo. Porque se ela perde o controle por algum momento, ela faz igualzinho Moisés fez. Ela perde, ela interrompe um ciclo profético para a sua vida. A unção não substitui caráter. Não é porque a pessoa é usada por Deus que ela tem um caráter totalmente irrepreensível. Nós precisamos acordar para isso. Precisamos ter domínio próprio para não entrarmos nas situações como Moisés entrou. Jesus, ele foi alguém que irou. Quando ele chega no templo e vê ali as pessoas, os cambistas, negociando, fazendo comércio num lugar que era um lugar de adoração e louvor a Deus. Jesus se ira, porque na realidade a ideia deles
não era facilitar para as pessoas, e pelo contrário, era ter lucro em cima das pessoas. Por isso, ali em João capítulo 2, verso 17, Jesus, pelo zelo pela casa do Pai, ele dizia: a casa do meu Pai não é covil de ladrões, e sim casa de oração. O zelo da sua casa me consumirá. Jesus, pelo zelo pela casa de Deus, ele pega um chicote chamado azorraque, porém de 3 pontas, e começa a bater sobre a mesa dos cambistas. Jesus confrontou pecados e não as pessoas, o sistema e não a identidade. A autoridade não grita, governa. Abra um parêntese aqui para mim e para você. A autoridade não grita, ela governa. Jesus, em momento nenhum, a Bíblia não mostra que ele agrediu verbalmente, que ele agrediu fisicamente, mas ele mostrou a sua autoridade confrontando o pecado, confrontando o sistema, mas em momento algum ele agrediu pessoas, ele não quebrou a sua identidade. A autoridade não grita, a autoridade governa. A raiz da ira: orgulho, frustrações e feridas. A raiz da ira é o orgulho, a frustração e a ferida. É por isso que a Bíblia diz que a ira ela vai provocar uma raiz de amargura se ela não for destinada a algum lugar. É por isso que o apóstolo Paulo disse: deis lugar à ira, arruma um destino para ela, tira ela de dentro de você. Porque, pelo contrário, ela vai criar orgulho, vai criar frustrações e vai criar feridas. Salmo 51, verso 17, Davi diz: coração quebrantado, ó Deus, não desprezará. Quem explode, geralmente, nunca tratou as suas dores, nunca aprendeu a se calar e nunca se submeteu. Quem explode, geralmente, nunca tratou suas dores, nunca aprendeu a se calar e nunca se submeteu. Quando nós não tratamos as nossas dores, não buscamos a cura da parte de Deus, pelo contrário, guardamos dentro de nós ressentimento, amargura, o senso errôneo de justiça, que na realidade nós queremos é vingança, tudo isso faz explodir dentro de nós essa ira através das frustrações e das feridas e do orgulho, de maneira que nunca encontraremos paz dentro de nós por guardar esse tipo de sentimento. Como matar a ira através da palavra de Deus? De forma prática e de forma profética. Primeiro, renúncia. Colossenses capítulo 3, versículo 8 vai dizer: despojai-vos da ira, da cólera, da malícia. Paulo também aos Efésios ele vai dizer: tire do meio de vós toda gritaria, toda ira, toda contenda, toda cólera, tirai do meio de vós. Domínio pelo Espírito. Primeiro, a renúncia. Arranque do meio de cada um de nós, do meio de vocês, da sua casa, do seu lar e da sua família, esses sentimentos: ira, cólera, malícia, gritarias, dissensões, divisões. Isso não pode fazer parte de uma família. Segundo ponto, domínio pelo Espírito. Domínio pelo Espírito. Uma segunda forma de eu bloquear a força da ira é através do domínio pelo Espírito Santo. Eu renuncio à ira e eu quero buscar o domínio pelo Espírito para que ela não possa tomar as rédeas da minha vida. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é
domínio próprio, temperança, mansidão e dentre vários outros. Aprofunde-se nos frutos do Espírito. Somente aprofundando nos frutos do Espírito, nós vamos ter aquele que mais vai nos ajudar a não deixar a ira tomar conta da nossa vida, o furor, a raiva, a cólera, a explosão. É o domínio próprio, é a mansidão e é a temperança. Terceiro ponto, graça antes de agir. Em outras palavras, ore antes de reagir. No momento que nós estivermos ali, vendo que nós vamos perder o controle, que a ira está ganhando espaço na nossa vida, clame a Deus. Nós devemos clamar, orar antes de nós reagirmos. Davi é o maior exemplo disso. No momento em que o acampamento é invadido, quando ele não estava, o seu exército com ele também não estava, os seus valentes, os amalequitas invadem, saqueiam, roubam e ainda sequestram as mulheres. Quando Davi chega ao acampamento, juntamente com os seus valentes, irado, nervoso, ao mesmo tempo tomado ali pela tristeza, pela angústia da probabilidade de ter perdido tudo e todos, a primeira coisa que Davi faz é orar a Deus, mesmo estando irado, mesmo estando com raiva, mesmo estando furioso. Ele ora e clama e busca a Deus para uma resposta para que ele pudesse agir conforme aquela situação. Então, antes de qualquer situação, nós devemos aprender a orar e buscar a direção da parte de Deus. Salmo 141, verso 3, o salmista vai dizer: põe guardas, Senhor, à minha boca. Eu e você temos que clamar a Deus para que Ele coloque um guarda na minha e na sua boca para travar a nossa língua. Porque a nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então, no momento de ira, nós aproveitamos essa arma que nós temos para destilar veneno na vida das pessoas. E muitas das vezes a ira não fica nem apenas nas palavras. Além das palavras destrutivas, nós reagimos como Caim e somos capazes de fazer coisas absurdas, maléficas, dando lugar ao diabo. Próximo ponto. Use a maior arma que você poderia usar contra alguém. Qual arma é essa? A arma do perdão. A arma do perdão. Colossenses 3,13 vai dizer: suportai-vos, pois, uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. O perdão, o suportar, é o que vai fazer nós vencermos esse momento tão difícil, que é a ira, que é aquela explosão do momento. E nós vamos vencer e jogar fora, bem longe de nossas vidas, a ira, o rancor, a mágoa, a amargura. Vamos arrancar pela raiz através da arma do perdão. Somente ela é que vai nos dar a condição de conseguir vencer. Se você anda explodindo, sendo dominado pela ira, se você vive perdendo as estribeiras por aí, o problema não é o outro, e sim quem te governa. E quem tem te governado? O Espírito Santo ou é você próprio? Será que você tem buscado o domínio da presença do Espírito Santo? E a mesma pergunta eu faço para mim mesmo. Será que eu tenho sido dominado pelos outros que acham a minha vida como um campo aberto? Ou tenho sido dominado pela presença do Espírito Santo? Qual dos dois tem dominado a minha e a sua vida? Hoje, o Espírito Santo, ele quer fechar portas, curar feridas e restaurar a autoridade com amor, com paz, com longanimidade, com a verdade,
com a presença do Espírito Santo para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Entenda isso. Deus tem algo especial para você. A palavra, ela reconhece que o ser humano, todos nós, sentimos a ira. Porém, o problema não é sentir, e sim permitir que essa ira permaneça, ela cresça e governe a nossa vida. Efésios 4, no verso de número 26, Paulo vai escrever: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, quando ela não é tratada, ela causa em mim e em você amargura, ressentimento, violência verbal e emocional. Ela abre as brechas espirituais. A ira, ela cega o nosso coração e rouba a sabedoria que Deus nos dá. Provérbios 29, 22 vai dizer: o homem iracundo provoca contendas e o furioso multiplica as transgressões. A ira, ela cega o nosso coração e ela tira a nossa sabedoria. Contendas, transgressões, essas são as consequências que nós permitimos para a nossa vida muitas das vezes, quando nós, através da nossa ira, da raiva que flui dentro de nós, a gente briga, discute, ofende, magoa as pessoas em nossa volta. A ira, ela distorce a percepção. Quem é que nunca respondeu ninguém e depois viu que fizemos uma tempestade em um copo d'água? A ira faz reagir sem discernimento. Não filtramos, não aprendemos a ouvir. Por isso que Tiago 1,19 fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira leva pessoas sábias a decisões tolas. Tiago 1,20 vai dizer que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Por isso que eu e você temos que entender que nunca devemos decidir nada, falar ou confrontar ninguém dominado pela ira. Ela não constrói, apenas fere e destrói. Então eu e você temos que entender de uma vez por todas que nenhuma decisão ela pode ser tomada no momento da ira. Então, se você está irado, se você está ali com raiva, furioso naquele momento, por favor, cale-se. Não fale nada, saia, mas não entre em confronto, não entre em discussão, não deixe a ira tomar conta, porque aquela decisão pode ser fatal para destruir a sua vida. Então não decida, não fale ou confronte dominado pela ira. Ela não constrói, apenas fere e destrói as pessoas em sua volta. Outra coisa importantíssima que nós temos que entender, no versículo 27 do capítulo 4, Paulo vai falar: não deis lugar ao diabo. Paulo ele vai fazer uma ligação direta da ira com o diabo. Mas a ira não é natural do ser humano? Sim, mas é uma porta de abertura, uma brecha espiritual para que o inimigo tenha a legalidade que ele precisa para entrar oprimindo, trazendo divisões, trazendo quebra de comunhão e prisões emocionais e espirituais. Porque no momento em que a opressão entra, que começa a haver divisões, dissensões, que começa a ter uma quebra de comunhão dentro da sua casa, começa a haver prisões espirituais e emocionais, de forma que a ira guardada é território espiritual do inimigo. Quantos ressentimentos há no seu coração hoje? Quantas mágoas guardadas aí dentro? Quantas raízes de amargura já se tornaram árvores dentro de você?
É momento de nós acordarmos para isso. É momento de nós entendermos que há um contraste entre a ira de Deus e a ira do homem. Naum 1:3 vai dizer: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em misericórdia. E nós somos misericordiosos? Nós somos compassivos no momento da raiva, no momento da ira? A ira de Deus, ela é justa, ela é controlada, ela é santa e sempre acompanhada de misericórdia. Porém, a nossa ira, ela é impulsiva, ela é orgulhosa, ela é autocentrada em nós, ou seja, nós queremos apenas satisfazer o nosso ego, o nosso sentimento de vingança, ao invés de ser justo e misericordioso. Nós só olhamos o erro do outro, mas nunca olhamos para dentro de nós, da nossa ira, do nosso orgulho, do nosso egocentrismo. Nós sempre queremos ser o dono da razão quando nós estamos irados, quando nós deixamos o furor, essa cólera tomar conta da nossa vida. Agora, um dos momentos mais interessantes, que nós já até falamos sobre ele, foi quando Jesus esteve ali. Ele não perdeu o domínio no templo. Expulsou todos os cambistas. Lutou pela forma certa, do lugar certo, que era o templo, a casa de Deus. Mas o que isso vai nos ensinar? É possível ter zelo sem violência, sem acusação, sem apontamentos, sem ofensas. É possível falar a verdade com amor, com carinho, sem agressão. É possível mostrar justiça, porém sem explosão. Agora, para finalizar a aula de hoje, lembre-se que quando nós submetemos ao Espírito, quando Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Isso é uma das formas mais práticas de nós vencermos a força da ira e do furor em nossos corações. Ser pronto para ouvir. Lembra de Tiago 1,19? Aprender a ouvir. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que fala antes de ouvir, ele é tolo. Então, muitas das vezes, nós somos tomados pela ira e não sabemos ouvir. Respondemos antes de analisar as situações. Escolher o perdão. Efésios 4, verso 32, ele vai dizer: antes sejam bondosos, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. É necessário nós termos esse cuidado. E não esquecemos da parte principal, que eu me referi há instantes atrás sobre Davi. A oração desarma o coração e silencia a carne. Ore antes de reagir, ore antes de tomar qualquer decisão. Busque de Deus a direção certa, porque no momento da ira, no momento da raiva, no momento em que os sentimentos estão aflorados, nós sabotamos um destino poderoso que Deus tem para a nossa vida de paz, de prosperidade, e tornamos esse destino em frustração, desastre e perdas irreparáveis para a nossa vida. Há pessoas que perderam relacionamentos por causa da ira, estão presas a explosões emocionais, carregam culpas por palavras ditas no calor do momento, mas hoje o Espírito Santo chama você para entregar essa ira no altar. Por isso, lembre-se, quem domina o espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Provérbios capítulo 16, verso 32. O espírito do que Salomão está falando aqui é o meu espírito, é o seu espírito, é a nossa vida. Então, quem domina o espírito
é mais forte do que quem conquista uma cidade. Então, seja um verdadeiro guerreiro, seja uma verdadeira guerreira na sua vida e aprenda a dominar-se. Busque de Deus o domínio próprio. A ciência diz autocontrole. Então, você haja conforme você crê, mas busque o domínio próprio e tenha o autocontrole da sua vida. Compreenda, o domínio próprio, ele é o fruto do Espírito, em que você conseguirá apenas buscando a Deus. Você pode até agir, tendo um autocontrole até certo ponto, mas no momento que você vê que vai perder o controle, clame a Deus pelo domínio próprio, porque Ele vai mudar a sua história. Dê lugar à ira. Não abre brechas para o inimigo e deixa com que o Espírito Santo domine a sua vida. Paz e prosperidade, seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.